teve a oportunidade de conversar antes dessa partida, a ideia, né, de você começar o jogo com o Ricardo, fazendo a função de primeiro volante, ele protegendo o Betão e o Marquinhos Silva, que estava voltando à equipe. Bom, em relação ao resultado, ele foi muito importante, independente se ele hoje nos dá momentaneamente a liderança do campeonato ou não. Vocês sabem qual é a minha opinião em relação à liderança nessa fase do campeonato. Eu acho que é muito bom você ser líder, mas não define nada, né? O importante é se você puder terminar como líder, é muito bom, porque você passa a ter algumas vantagens, mas o fundamental é você somar pontos suficientes que lhe dê a garantia de uma classificação no mínimo entre os 4. E toda vez que você ganha 3 pontos, é muito bom. O campeonato está meio apertado ali, 4 equipes brigando e brigando bem na ponta, com algumas encostando. Em relação à utilização do Ricardo, quando eu trouxe o Ricardo e fui tirar as informações do Ricardo, também me foi passado que ele atuava de volante, que ele já havia atuado, que não gosta muito de jogar de volante, mas que já havia atuado de volante. Como o planejamento para esse jogo, em cima do que me foi passado pelo Departamento de Fisiologia, Departamento Médico, me assustaram muito essa semana em relação a alguns, não sei se eu posso dizer número, mas algumas avaliações em relação ao nível de cansaço de alguns jogadores, e entre eles estava o Pedro, estava o Matheus. E surgiu a oportunidade, de repente, de ver o Ricardo ali, né? Foi bem, fez bem, um primeiro volante, quase que não saiu, ele jogou quase que como um zagueiro na frente da zaga. E ele foi bem, a opção foi em cima de uma necessidade e também para ver, né? Às vezes você, numa situação dessa, você acha um jogador dentro do grupo, tá? Ele foi bem. Acho que depois, no começo do segundo tempo, quando o Zé Teodoro enfiou 2 atacantes dentro da minha zaga, ele foi para terceiro zagueiro, aí jogou na sua. Então, também te dá essa possibilidade de você, dentro do próprio jogo, joquear. Para jogar com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros, 2 zagueiros e um volante fixo, não, ou 3 zagueiros. Em relação ao jogo, acho que foi bom, muito bom, gostei do jogo. Eu tenho gostado muito da resposta que o grupo me tem dado, dentro daquilo que a gente vem fazendo, muitas vezes por necessidade, e às vezes mais por necessidade do que por opção. Às vezes eu tenho mudado o time, muitas vezes vai para vocês que era um time mudado, mas nem sempre é por opção, nem sempre é por querer poupar mesmo, às vezes é porque você é obrigado a poupar alguns jogadores para não correr risco de novas lesões. E o grupo todo mundo que tem entrado tem correspondido muito bem. Eu acho que hoje todo mundo teve um nível muito bom. É claro que era um time que não vinha jogando junto. Eu acho que o jogar junto dá uma nova situação, um entrosamento maior ao grupo. Mas nós vimos um grupo que não perdeu a marcação, que não perdeu a transição, um grupo que saía bem rápido. Erramos muito aquela penúltima bola, às vezes até a última bola nós erramos. Nós poderíamos ter feito um placar até mais elevado. Claro que corremos risco, porque no segundo tempo o Gledson fez 2, 3 defesas muito boas, né? Ficou um jogo um pouco mais aberto. Porque quando eu trouxe o Ricardo para zagueiro, ficou jogando o Maurício e o Luanzinho. Nenhum dos dois são primeiro volantes, os dois são meias. Então eu fiquei com um buraco no meio. O Brasil veio com uma força muito grande em cima de mim, né? Até que depois eu optei para colocar o Pedro. Quando eu coloquei o Pedro, as coisas se estabilizaram um pouco, porque o Pedro tem uma característica, apesar de não ser um primeiro volante de ofício, é um jogador que tem uma característica de marcação um pouco maior, né? Puxei o Luanzinho um pouco para o lado, o Luan aí passou a compor, ajudando ele de um lado, o João Paulo do outro, o time equilibrou um pouco. Mas gostei do jogo, gostei muito do jogo, gostei da atuação praticamente de todos os jogadores que tiveram dentro de campo. É o que eu falei para eles ao final do jogo. Isso me dá uma satisfação muito grande, de saber que nós temos um grupo. Hoje nós não temos um time, nós temos um grupo que está dentro do possível, tentando manter um padrão de jogo, uma qualidade de jogo. Todo mundo trabalha da mesma maneira, você é uma das testemunhas que sempre está aqui com a gente. Não tem distinção em relação a um ou outro dentro do trabalho, todo mundo faz o mesmo tipo de trabalho.
Isso tem ajudado quando o jogador tem chance de entrar num jogo e jogar. Geninho, eu queria que você falasse como é que está sendo esse trabalho junto ao Moritz, que no começo do ano, até no ano passado mesmo, não estava vindo bem, fazendo poucos jogos, mas errando muito na transição. E você parece que encontrou a maneira que ele se encaixasse melhor para jogar e essa evolução dele. Não, o problema do Moritz desse ano foi o mesmo problema do Moritz do ano passado. O Moritz é um jogador grande, de um porte físico muito grande, que de vez em quando se descuida e ganha peso, ganha percentual de gordura. Isso para ele é muito ruim. Toda vez que acontece isso com o Moritz, ele tem um decréscimo técnico. Eu já falei aqui várias vezes que o Moritz talvez seja tecnicamente um dos melhores jogadores nossos dentro do grupo. Ele tem, é claro. Como todo jogador tem, nenhum jogador é completo. Ele tem algumas qualidades melhores que outras. Ele não é um grande marcador, não é aquele jogador. E muitas vezes o Moritz se prejudicava um pouco porque ele vinha fazer a função de volante. E ali ele se prejudica, porque ele não é um jogador de uma pegada muito rápida, ele não é um jogador de uma recomposição, às vezes, tão rápida. O Moritz é um meia, praticamente um meia ou um segundo volante, como ele jogou hoje. Esse ano a mesma coisa. Na representação do Moritz, o Moritz chegou com peso a mais, chegou com percentual acima e aí teve que trabalhar. E enquanto ele trabalha para chegar no seu melhor, ele vai dar chance para outros jogar. Isso é uma coisa... O futebol é muito competitivo. Ele começa a dar chance para os outros vão bem, o jogador tem que esperar. Agora, hoje você viu um Moritz mais esbelto, um Moritz um pouco mais magro, um Moritz movimentando melhor, jogando na sua posição, fez um bom jogo. Fez gol, fez um bom jogo. Errou como todo mundo errou, um ou outro passe. Mas fez um bom jogo, fez um bom jogo. Compete ao Moritz se manter nessa condição física para que ele possa brigar em igualdade de condição com os outros, né? Dentro do possível, quando tiver a oportunidade de jogar, ou se de repente ganhar a posição, manter essa posição, tudo depende da necessidade de uma sequência. Hoje nós vimos um time bem solto no primeiro tempo, criando muitas oportunidades, tanto é que fez 2 gols no primeiro tempo. E no segundo tempo você optou em trazer o Ricardo para ser um zagueiro, fazer a linha com o Marquinhos e com o Betão ali também. Pois não tirou um pouquinho da agressividade, tanto do Moritz e até mesmo do Luanzinho no jogo, e aí o Joinville aproveitou algumas oportunidades e obrigou o Gletchen a fazer 2 grandes defesas? Então, você no final da tua pergunta acabou me dando o motivo do porquê eu fiz. Se eu fico com o Ricardo de volante e deixo só 2 zagueiros, eu poderia de repente até perder esse jogo. Porque ele enfiou 2 atacantes, um em cima de cada zagueiro meu. E não existe no futebol você jogar sem sobra. Não adianta você ter um jogador adiantado da tua zaga se você tem 2 enfiados lá dentro. Ele desceu os 2 laterais, ele abria os meias para fazer meia e lateral pelo lado, o atacante e lateral pelo lado, e descia com o volante por dentro. E enfiou 2 homens que são muito bons no choque, na bola aérea, do jogador grande, o Grampola, e o outro menino. Eu não é que eu quis jogar terceiro, eu me obriguei a jogar. Eu não voltei com essa orientação. Essa orientação foi dada praticamente com o jogo quase começando. Eu passei a orientação do lado. Quando eu vi que ele fez a substituição, chamei o Betão, falei, encaixa o Ricardo, traz o Moritz junto com o Luanzinho para fazer um pouco à frente, manda o Caio de um lado e o Brizuela do outro fazer aquela linha de 4. Aí nós ficávamos com uma linha de 5, os 2 laterais e os 3 zagueiros, e 4. E é claro que até encaixar um pouquinho nós tomamos sufoco, mas não foi por uma opção minha que eu coloquei 3 zagueiros, foi por necessidade daquilo que o Zé Teodoro veio comigo logo no começo, ele veio encaixado daquele jeito, né? E nós não tivemos nem o tempo, por exemplo, se ele faz isso no final do primeiro tempo, que eu vou para o vestiário, a gente conversa com mais calma, encaixa melhor o time. Ali foi tudo meio no improviso, o encaixe, né? Mas acabou, como você falou, tivemos aí, o Brasil teve 3 chances, praticamente 3 ou 4 chances boas. Nós começamos a ter, o Brasil me deu muito espaço para contra-ataque e nós não aproveitamos, mas muito espaço. Se você for ver, nós tivemos aí umas 5 ou 6 bolas e eu estava, no mínimo, com 2 jogadores a mais do que o Brasil. E essa bola não chegou nem no gol, né? Teve com o Luanzinho, teve com o Getúlio, teve uma com o João Paulo, que
O goleiro estava 10 metros fora da área. Se o João levanta a cabeça e joga para cima do goleiro, ele faz o gol. Tinha um passando por um lado, um passando pelo outro. Quando foi enfiado, deu a bola no pé do zagueiro. Então o Brasil se arriscou muito a tomar esses gols, mas veio com tudo para cima. Desculpa, o Joinville. É que eu estou com o Brasil na cabeça já. Não, nós já conversamos muito, desculpe, mas nós já conversamos muito quando terminou o Joinville agora. Enquanto estava ali me trocando, aquelas coisas todas, eu estava conversando com o pessoal de apoio, né, o pessoal da informática, sobre o que eles já tinham do Brasil, o que eu queria do Brasil, quais os jogos que eu queria que eles me apresentassem já amanhã, né, do Brasil. Eu não costumo ter um time assim na cabeça tão rápido, não, mas esse jogo é tão importante para a gente que ele vem sempre trabalhando em paralelo àquilo que a gente vem fazendo, né? Eu vi o último jogo do Brasil, ele me deixou um pouco de orelha em pé, ele fez um segundo tempo contra o São José, muito bom, muito, muito bom. E nós vamos ter que tomar muito cuidado. É um jogo perigoso, né? A Copa do Brasil é especialista em resultados surpreendentes, né? Muita gente, os favoritos nem sempre confirmam. Nós estamos vendo aí mais da metade dos jogos indo para os pênaltis, né? Então, me desculpem, mas o Brasil está um pouco na minha cabeça já. Ô, Geninho, mesmo com a mudança de jogadores, né, até de posicionamento de um ou outro jogador, o ataque continua produzindo bastante, né? Criando chances e também fazendo gols. Tá produzindo, mas tem que melhorar bastante. Eu acho que nós ainda não estamos jogando pelo lado com o volume que eu acho que tem que jogar. Mas vamos chegar, devagarzinho vamos chegar, né? É o que eu digo sempre para eles, tá bom, mas pode melhorar. Tá? Pode melhorar bastante. E vamos trabalhar para isso, mas de repente eu me torno um cara chato de ficar reclamando com o meu time fazendo 3 gols, 2 gols, 3 gols. Nós temos talvez um dos melhores ataques do campeonato, o time tem tomado pouco gol também, porque é importante você fazer e não tomar, né? E a gente praticamente não tem tomado gol, né? A ressacada voltou a ser um local onde os resultados voltaram a acontecer, isso é bom. Você vê que hoje o torcedor chega aqui mais alegre, mais esperançoso, a gente não vê tanto apulpo, né? O torcedor está com um pouquinho mais de calma, porque ele está vendo que o time, com o passar do jogo, está resolvendo os problemas e está ganhando o jogo para ele aqui em casa. Melhorar e vamos trabalhar para isso. Ô, Geninho, até em cima disso, né, o Avaí tem nesse momento no campeonato o maior número de vitórias, 7, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, e nos 6 jogos que fez aqui dentro da ressacada, o time marcou 14 gols e não sofreu nenhum. Isso mostra que o grupo está entendendo também a força de jogar aqui dentro de casa, que o time, ano passado, sofreu um pouquinho para fazer esses resultados aqui dentro? Graças a Deus que nós mudamos esse panorama do ano passado. Se nós tivéssemos tido uma performance parecida com essa ano passado, nós, de repente, poderíamos brigar até pelo título, né? E tivemos algumas dificuldades para conseguir a classificação, exatamente por isso. O time tinha uma performance muito boa fora de casa, mas tivemos muita dificuldade de jogar aqui. E esse ano parece que as coisas mudaram, tá? É que o time, eu tenho falado, o time está jogando de uma maneira que eu acho que é o ideal para jogar. Você tem que jogar em cima de um foco, você tem que jogar focado diretamente no objetivo e saber o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Então é o que eu digo para eles. A hora que deu para jogar bonito, vamos jogar bonito. Deu para triangular, vamos triangular. Deu para fazer ultrapassagem, vamos fazer. Deu para girar a bola, vamos fazer. Não deu para fazer, a coisa está feia, tira a bola dali. Você não tem que ter vergonha de jogar feio, às vezes. Às vezes. Você tem que jogar pelo resultado. Pelo resultado. Se você conseguir esse resultado jogando bem, e graças a Deus nós temos conseguido a maioria dos nossos resultados, se não ganhamos dando espetáculo, mas jogando um futebol razoável, vamos continuar assim. Eu não quero ganhar só dando chutão, não. Eu gostaria de ganhar dando espetáculo. Mas o futebol moderno não está assim. Então, um futebol muito brigado, um futebol muito amarrado. E isso tem feito a diferença, até jogando em casa. O time tem abafado a saída de bola do adversário de uma maneira muito boa. A gente inibe o adversário de jogar, às vezes o adversário não consegue sair com a bola, e isso nos facilita tomar a bola o mais longe possível do nosso gol, chegar mais rápido no gol adversário.
Eu não posso reclamar, não. Eu acho que os números são altamente favoráveis. Se eu reclamar, eu acho que eu vou estar chorando de barriga cheia. Mas é o que eu digo, precisa melhorar. Eu vou continuar sendo aquele chato que fica cobrando eles todo o treinamento, que fica ali do lado do campo nos jogos, apertando, às vezes xingando, para acordar um, para cutucar o outro. Eu acho que nós podemos melhorar bastante. Geninho, no terceiro gol, teve um lance que chamou a atenção, que o Betão correu, conversou contigo sobre uma situação, acho que relacionada ao Igor, e aí você já chamou o Lourenço para entrar. Queria que você falasse sobre, né, essa conversa, que também contra a Chapecoense ele também te alertou alguma coisa ali sobre isso. E se você também está satisfeito com as laterais? Não, mas é simples. O Betão é meu capitão. Né? Ele é meu capitão. Então, teoricamente, ele é meu representante lá dentro. E tem coisa que acontece do outro lado que você, um jogador sentindo um adutor, um jogador sentindo um joelho, um desconforto, eu não sou mágico, nem adivinho para ver do lado de lá, né? O Igor tinha reclamado um pouco não era nem desconforto, era um peso na perna, mas disse que daria para voltar, e eu até avisei, porque eu achei que se você for ver no final, Luanzinho estava sentindo câimbra, o Maurício já tinha caído um pouco de movimentação, o Getúlio teve uma hora que parou, até pedir para o Getúlio parar de abafar, a maioria dos jogadores estavam sentindo um pouco o peso. E eu tenho só 3 substituições para fazer. Teve uma hora que caiu o Gledson numa trombada. De repente eu perco um goleiro. Quando eu estava trocando o Igor, cai o Alex. Eu falei, meu Deus do céu. Né? O jogador caiu com a perna dura, não sei se teve uma lesão. Graças a Deus foi só cãibra. Mas o capitão do time, o Betão, é até uma das funções, me passar algum problema. Porque, às vezes nós conversamos até sobre alguma movimentação que ele está tendo dificuldade. Ele vem pedir para mim o que faz. Às vezes ele fala, olha, estão rodando assim, tem 3 caindo aqui, o que a gente faz? A gente orienta, ele vai lá. É muito mais fácil ele, do lado dos amigos, durante o jogo, passar o que eu passo para ele, porque ele é uma pessoa esclarecida, ele é uma pessoa que pega muito fácil o que o treinador passa e tem facilidade de passar isso para os companheiros. Melhor do que eu ficar gritando, que nem um doido lá do lado do campo, para tentar arrumar alguma coisa, a maioria das vezes não vou conseguir. Então ele chegou para mim e falou, olha, deu para o Igor. O Igor falou para trocar, deu para o Igor. Falei, tudo bem, segura que eu vou botar o... Aí quando chegou o Lourenço, bomba, caiu o outro do outro lado. Eu falei, segura um pouco. Mas, o futebol é bom por causa disso, né? Às vezes a gente ri agora, mas lá dentro não é... Lá dentro a coisa é diferente. Geninho, para fechar da minha parte, a gente sabe que o treinador não gosta muito de falar do jogo seguinte na entrevista pós-jogo. Mas como você já deixou claro, está muito com o Brasil na mente, já pensando nesse jogo importante de quinta-feira. A pergunta que eu te faço é a seguinte, que todo torcedor está fazendo, né? Nesse momento, dentro daquele rodízio dos goleiros que você está fazendo, para o jogo da Copa do Brasil, a tua ideia é o Vladimir? Porque a gente até imaginava que dentro daquele rodízio que você vinha fazendo, hoje seria o jogo para o Vladimir. Mas ele nem veio para a relação. Não, eu conversei com os goleiros essa semana e disse para eles que eu vou continuar com o rodízio, mas eu vou começar agora um rodízio dirigido. Porque eu falei que quando chegar no final eu vou definir alguém. E eu preciso colocar alguns goleiros, por exemplo, acho que se eu não me engano foi o primeiro jogo do Gledson aqui, dentro de casa. O Gledson não tinha jogado aqui ainda. O torcedor não tinha, acho que, visto o Gledson aqui dentro. Dentro do rodízio, às vezes jogava o Vladimir, às vezes jogava o Lucas. Ou se tinha jogado uma. Então eu vou começar a dirigir o rodízio. De repente vai ter uma repetição, de repente um vai pular. Esse jogo de hoje era o jogo do Vladimir. O Vladimir vai fazer o jogo da quinta-feira. Então, quanto a isso, já está definido. É o Vladimir que faz o jogo.